palavra de Deus. Estou super feliz de poder estar aqui nessa manhã. Estou acompanhada do meu esposo, Marcos é pastor também, e eu sou ministra de música há 24 anos, há 28 anos trabalhando com música na igreja. A gente está no Espírito Santo agora, morando em outro estado, mas estive aqui no Rio de Janeiro por muitos anos, fui aprovada para lá, sou professora na Faculdade de Música de lá do Espírito Santo, na área de regência de corte e de orquestra. E a gente tem servido a Deus na PIB de Vitória, que é onde a gente está morando agora em Vitória. Para quem não conhece o estado, é um lugar lindíssimo, a gente também não conhecia, nunca pensei em sair do Rio de Janeiro, mas Deus faz umas coisas assim para a gente, vai mudando a nossa vida, né? E pela graça dele, a gente também tem tido esse tempo bom lá. Nós temos 2 filhos, o João Pedro, que tem 19 anos, e Marcos Antônio, que tem 20. A diferença é de um ano e pouquinho, também são bênção na casa de Deus, os meninos, né? Não estão nos acompanhando, cada um agora está num lugar. O nosso mais velho está fazendo engenharia do ITA em São Paulo, está morando em São José dos Campos. Caçula veio com a gente, mas deve voltar para o Rio, passou para a Marinha Mercante, deve vir para cá para fazer EFON, então a gente está recomeçando uma nova etapa da vida também, aprendendo a recomeçar, né? Quando o pastor Eduardo me convidou para estar aqui, a gente ficou muito feliz, porque esse tempo que a gente pode ter junto para compartilhar a palavra de Deus é um tempo que o nosso país permite que a gente leia a Bíblia, que a gente ore junto, que a gente cante junto. E às vezes na igreja a gente vai deixando isso meio que para lá, ou entra numa rotina da igreja, ou até mesmo não prioriza esses momentos que a gente tem com Deus como sendo momentos especiais. E assim, eu vejo não apenas de prazer, mas de entrega de qualidade a Deus. Eu trabalho com música, como eu disse, e através da música eu ensino muitas pessoas algumas questões relacionadas à parte da teoria da música. Nessa manhã eu separei esse tema para a gente estar falando de vidas afinadas com Cristo, e eu brinco que eu não trago a pessoa amada em 3 dias, porque a gente até nem acredita nisso, mas eu afino qualquer pessoa em até 2 anos. Eu aprendi a afinar a pessoa. Pode ser desafinado, errar todas as notas. Esperança, tem jeito para você voltar a cantar. Eu sou de uma época que eu era pequenininha e meus pais sempre cantaram coro. E eu lembro muito do maestro, não vou citar o nome, que talvez você conheça, da época, quando alguém vinha cantar e era desafinado, ele levantava e falava assim: meu irmão, o irmão definitivamente não tem o dom da música no irmão. Vai procurar outro ministério, e mandava ou para oração, mandava para visita, recepção da igreja. E eu lembro de eu criança, algumas vezes, tomar beliscando a minha mãe na mão, na hora do ensaio, eu achava isso engraçadíssimo. Eu achava super divertido. Que eles simplesmente mandavam assim, regendo, no meio do negócio, alguém deu um agudo errado, tirava do coro. O cara era uma diversão, assim. E ele falava: não, a irmã não canta, a irmã está fazendo o que aqui? A irmã tem que ir para a oração, tem que ir para o Ministério das Mulheres, e falando desse jeito. E eu achava aquilo engraçado, e às vezes as pessoas saíam assim chorando, saíam chorando daquele lugar. E por isso que a minha mãe gritava, minha mãe falou assim: não ri, não ri. Eu falei: mas mandou ela embora, assim. E eu falei: cara, e aquilo, eu acho que veio na minha cabeça, que quando Deus me chamou para a música, eu falei: será que isso tem jeito? E fui descobrir como é que afina as pessoas, porque, gente, instrumento, todo mundo afina, instrumento, pega lá, mexe na cabeça, chama de luthier, ajeita, ajusta. Por que voz não daria para afinar? E tem jeito. E aí a gente, tudo bem, irmão. E aí a gente fica pensando e fala assim: como é que afina, né? O que funciona para afinar? São várias coisas, várias. Tem questões relacionadas à respiração, tem questões relacionadas à percepção. Mas sabe uma das coisas, assim, depois que você afina alguém, a pessoa tem que saber muito bem a tonalidade, o tipo de música que vai cantar, tem que entender sobre a escala musical. Então, eu decidi, a partir de uma escala de música, a partir de uma escala de música, trabalhar esse tema sobre afinação. E outro texto que me chama muita atenção é um texto que Paulo escreve à igreja em Corinto, e eu queria que a gente lesse junto nesse momento. Eu vou publicar aqui no
Não dá para pensar, não dá para enxergar daí? Tá. Então vamos juntos. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim e eu sou um estrangeiro para ele. Agora, antes de eu passar ao próximo, Paulo está falando da igreja sobre a questão das línguas estranhas e dos dons e de gente que queria muito abençoar a igreja com os dons que recebia. E ele fala, olha, se você está falando língua estranha, você edifica você mesmo, porque não está servindo para nada para os outros. E ele vai falando sobre a importância de ser muito clara a mensagem que a gente entrega para a igreja. É uma carta super didática, é uma carta super didática, e ele fala, olha, precisa aprender que quando a gente entrega uma mensagem, a gente tem que ser claro naquilo que a gente está falando. Mas eu acho interessante Paulo relacionar isso com a música. Ele fala, não tem instrumento diferente, não tem flauta, não tem harpa, tem outros. Se a pessoa não souber tocar, ninguém entende que a pessoa está tocando. E também, se alguém vier com uma corneta e anunciar que era comum, às vezes no meio de uma praça, você já deve ter ouvido isso. E por isso que as igrejas ficavam no meio de praça. Alguém tocar o sino da igreja, todo mundo reunido na praça para saber o que estava acontecendo. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada disso. Era comum, à frente de uma batalha, alguém dar um toque de trombeta e pegar aquela corneta e usar. E as pessoas já sabiam se aquilo era um toque que era para marchar e avante, ou se era um toque para todo mundo parar, para agregar antes de seguir. Só que ele está falando assim, imagina, se o cara não toca certo, e ele dá um toque de que era para parar e o outro lado distraído não entende, sai marchando sozinho, pode perder uma guerra. E olha que interessante, ele fala, se eu não entendo o que o outro está entregando, essa pessoa para mim é estrangeira. E aí vem esse versículo. Por isso, vamos juntos. Já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Eu acho que talvez seja melhor a gente colocar um círculo assim, né, a galera? Vamos abrir a cadeira, você consegue abrir a cadeira? Esse círculo vem acho que vocês não vão chegar a televisão. Pode ser. O que Paulo está dizendo nesse versículo, ele está dizendo assim, já que vocês estão tão vontade de usar o dom de vocês, é importante demais que você use o seu dom com inteligência e com o seu espírito. Aí vem uma parte que quebra, talvez você já tenha ouvido essa expressão que eu vou dizer, eu sei que isso não acontece aqui na sua igreja, mas acredite, eu já passei em muitas igrejas onde as pessoas falam isso. Tem gente que fala assim, então eu vou cantar nessa manhã, não repara o que eu estou cantando, é para Jesus, é para o Senhor, né? E a pessoa acha que por causa disso não precisa estudar para cantar melhor, não precisa estudar para tocar melhor. Para eu saber com quem eu estou falando, quem é que canta na igreja? De louvor, coro, em algum grupo, é cantor na igreja, é cantor na igreja. Deixa eu olhar bem o
ministério de música, mas toca aquele na igreja, mentira, não fica não, a gente fica normal. Eu sei com quem a gente está falando, né? Na verdade, muitas pessoas chegam na igreja e falam assim, não, mas eu não sou cantor na igreja. Mas você senta na congregação junto com as pessoas e você tem liberdade para adorar a Deus e para cantar. E não é por causa disso apenas, você não vai procurar fazer isso com mais qualidade. Porque você para e pensa, isso sempre é uma coisa que me deu muito temor diante de Deus, né? Um Deus que é eterno, um Deus que é perfeito, Deus que é santo, que já recebeu todo tipo de adoração na eternidade. Esse Deus, pensa no tamanho de Deus, tá? Aquelas histórias que você lê na Bíblia, de milhares se reunindo, bom dia família, a gente vai ter que catar mais. Tem uma carinha aqui, ó. Tem banquinho, tem cabelo. Pode deixar o banquinho? Pode deixar? Pode. Cadeira do lado. Tem. Um Deus que é eterno, Deus que é grandioso. O da Bíblia, ele recebeu colaboração com milhares de músicos, de instrumentistas, de cantores. Tá, obrigada. Esse Deus grandioso, todo domingo, vem à igreja, porque a gente marcou um encontro com ele, para sentar, eu imagino Deus assim, para sentar e ficar olhando a gente, o que a gente me tem. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas toda vez que eu venho à igreja, eu penso em Deus assim. A gente marca um encontro com ele, regular, todo domingo. Eu imagino Deus chegando, pegando a cadeira, botando aqui na frente, virado para a congregação, falando, e aí, vocês trouxeram hoje para me entregar hoje. E aí, eu não sei se você já teve essa ideia na sua cabeça, mas isso me dá um medo, um pavor, porque eu penso, olha que Deus grande, que para se preocupar e para me ouvir, e que ouve cada um, e a Bíblia diz que ele ouve o que está no coração. Eu falei, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso fazer com qualidade. Eu preciso trazer a Deus com qualidade o que eu vou entregar para Ele. É isso que eu preciso colocar diante dele. E aí, naquela brincadeira de quem canta, você sabe o nome das notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok. Eu vou fazer com você agora um momento de vocalização. Vocalização a gente vai cantar e eu vou apontar uma altura da nota de acordo com o que você estiver cantando. Sabe onde é o Dó, meu amor? Aqui, ó, Dó. Antes de duas coisas. Marcos, para quem chegou depois, é o meu esposo. Marcos é pastor. Ele, como pianista, é um excelente pastor. Dissemos, né? Dó, faz favor. Dó. E eu queria que você cantasse. Descruza a perna assim com a sua mão para o rio. Tá? Libera as notas aí, nome de notas. Ó, juntos. Dó. Você que chegou depois, eu falei, dá para afinar alguém até
Como é que você sabe se você é desafinado ou não? Sabe responder essa? Se alguém te zoa. Se alguém te zoa, você é desafinado. Se você ia falar assim, não, eu fiz um teste. Não. Se alguém zoa você pode ter certeza que você é desafinado. Mas você vai falar a partir de hoje para essa pessoa, olha, tem jeito na minha vida, tem jeito. O irmão que servia, o irmão que estava com couro, o irmão regente do couro, pronto, vai lá, o irmão, procura ele, ele está tendo um problema na tua vida, não é problema. Procura ele, fala, irmão, sou desafinado, eu quero tentar, resolve a minha vida. Se você tiver problema, você me liga. Você fala, Raquel, você trouxe um problema na minha caminhada, me ajuda. Dá para afinar as pessoas como estão. E a gente fazer esse trabalho, lembrei agora da gente quando começou a namorar, né? Eu já fazia trabalho de afirmação quando eu conheci Marcos. E eu pedi algumas coisas para Deus em um nome, né? Eu fiz isso. Nós estamos juntos há 29 anos, casados há 24, a gente faz 25 no próximo ano. E eu falei assim para Deus, você que ainda não está casando, não está namorando, faz a sua lista. Mas eu não pedi a alguém que fosse alto, baixo, magro, careca, cabeludo, rico, pobre, não pedi nada disso. Falei, Deus, eu quero que seja certo teu. Porque se fosse temente a Deus, se for teu servo, se for teu filho, vai me amar, vai amar o Senhor mais do que eu. Vai me amar e o teu espírito vai ser conduzido. Pedi que fosse um cara muito trabalhador. Trabalhasse muito, porque eu tive favor de homem que não gosta de trabalhar. Quando conheci Marcos, a mão de Marcos era toda cheia de calos. Ele me amou comigo. Eu falei, gente, olha que homem que trabalha. Mão cheia de calos. E pedi a Deus que fosse... Bonito, né? Gostosão. Nem então, você não fazer mais menção. E mentira, né? Não trabalhava um monte de coisa. E pedi a Deus que ele soubesse cantar. Você acredita? Porque eu falei assim, Deus, eu não vou cantar. Imagina na festa de aniversário, parabéns pra você. Eu falei, eu acho que eu não quero. Porque eu já trabalhava afinando gente. Eu falei, Deus, que cante, que seja uma pessoa que canta, porque eu não vou conseguir. E aí quando ele veio para namorar, eu falei assim, olha, eu pedi algumas coisas para Deus. E ele falou assim, o quê? Fala. Eu falei, que você quer? Eu sou crente, tô no páreo, né? Aí eu falei, que fosse uma pessoa trabalhadora. Aí ele fez assim, ficou constrangido. Mas eu já tinha visto a mão dele. Ele falou, não, eu trabalho muito com meu pai. Aí ele trabalhava com obra na época e tal. E ficou constrangido com a mão e eu apaixonado na mão dele. Eu falei, cara, esse cara é um que trabalha pra caramba. Aí eu falei, mas tem uma coisa que eu pedi a Deus, que isso é verdade, todo mundo é errado, isso todo mundo sabe, é que saiba cantar. Aí ele viu, ele não cantava na época, só cantava no chuveiro, né? Talvez foi uma maioria de nós. E ele falou assim, como assim que sabe cantar? Não, sabe cantar. Que cante. A gente voltando de um retiro de jovens na igreja. Não, mas eu não sei se você cantar. Falei, então não deve ser você. Não, você quer que eu cante pra você agora? Falei, cara, eu pedi isso pra Deus. Eu mesmo. Ele falou, mas eu vou cantar agora, 3h pouca da manhã. Aí eu falei, a gente voltando, todo mundo dormindo no ônibus. Esse homem ajoelha no ônibus. Começa a cantar Oceano de Djavan. Aí você pode ver que eu vou cantar aqui. E eu assim, gente, na hora você diz assim, de cantar, o quê? A juventude da igreja, ela cala a boca, Marcão, vamos dormir. Mas eu assim, esse homem canta, que voz linda. Nada corajoso. Apaixonei na hora. Ele levantou humildemente e falou assim, e aí, eu canto? Aí eu canto a mole, ele falou assim, você é bem bom. Para trabalhar, né? Para trabalhar, aí ele disse assim, e agora? Faz o que eu falei. E aí eu coloquei diante de Deus, que depois disso a gente ia orar. Ele falou, então fechou, Senhor Deus, muito obrigado. Assim, a gente começou a namorar, né? Aí eu me senti na adoração veio dele. Mas você sabe assim que uma vida afinada, pessoa que é afinada com Jesus, é gente que quando vive, você ouve e você enxerga a melodia de Deus. E eu pensando sobre isso, eu separei alguns tópicos. Passa o próximo, por favor. Eu vou usar o nome das notas para poder falar. A primeira coisa que uma pessoa que anda afinada com Deus é dominar a palavra de Deus. Em todas as igrejas que eu passei, todos os ministérios que eu passei, eu não cantava, não tocava na igreja que não
fosse da escola governamental, quem não participasse do estudo bíblico na igreja. Porque o maior problema com os músicos é gente que não estuda a Bíblia. Não é gente que não sabe cantar. Porque gente que não sabe cantar, junta lá no meio de todo mundo, não faz diferença. Não é que o cara errou uma cifra, errou um acorde lá, deu uma vacilada, não é isso. O maior problema é gente que não domina a palavra de Deus, é gente que não entendeu o que é o Evangelho e quer entregar para Deus uma arte deles. Não está preocupado com a essência. Com aquele texto que a gente começou lendo, dizendo assim, mas assim que você entrega não faz sentido, isso vai ser útil para quem? Pode ter uma técnica musical maravilhosa, mas se não tiver a presença de Deus não é útil para mim. Eu, nessas minhas andanças de igreja, participei de um culto uma vez, não vou falar o nome da igreja do Rio de Janeiro, mas me chamaram a falar, Raquel, você pode cantar no coro de Natal da igreja tal, é uma igreja batista? Vai rolar cachê. Eu falei, pô, eu sem cachê eu já ia. Eu falei, legal, em cachê melhor ainda. Que legal, posso sim. Vai ser bênção. Ai, que coisa maravilhosa, que é animadíssima, que a igrejão aqui no Rio, né? Apresenta assim fora, apresenta publicamente. Eu falei, ai, que coisa interessante, eu vou, eu quero, estou interessada. Quando eu fui para cantar no coro, a gente fez uma peça sacra, agora eu não estou lembrando, era alguma coisa de meio só, mas eu não lembro, assim, que a gente esperaram várias horas. E aí a gente cantou, quando a gente acabou de cantar aquilo dali, ele falou assim, tem um intervalo de 10 minutos e a gente volta, porque é tocar o cenário. Que eu saio, um monte de gente fumando. E aí eu falei assim, gente, eu achei que o pessoal era crente. E uma galera fumando, eu falei, e aí, mano, tu é da onde? Ele falou, eu tô do municipal. Ai, que maravilha, bonita a sua voz. Comecei a perguntar, e tu é da onde? Tá? Ah, eu sou da Associação de Canto Coral. E da igreja, sem brincadeira, assim, o coro tinha uns 70 pessoas. Se tinha, acho que 20 pessoas da igreja era muito. Aí eu falei, quem é da igreja? Levanta a mão, eita, tem um abraço de irmão. Eu assim, mas conhecendo a galera, né? Quem é do teatro? Cara? E naquela, olha, eu vou dizer assim, tecnicamente, lindo, perfeito. Orquestra, eu falei, se estava aquilo rolando lá no coro, na orquestra eu nem sei o que estava rolando, porque os instrumentistas foram para outro lugar. Mas aquilo no meu coração me entristeceu. E naquela hora eu fiquei pensando assim, será que isso é culto? O que você acha? Você acha que isso é culto? A gente está aqui para discutir sobre música, né? Sobre o que é uma vida afinada com Deus. Eu quero te ouvir. Pode falar, né? A minha apresentação. É uma apresentação musical, certo? Cultural. Cultural. E você acha que uma igreja, o papel de uma igreja é apresentar? O papel de uma igreja de Jesus é fazer uma apresentação cultural num espaço aberto? Você acha que isso é a função da igreja? Cultural não. A função é levar o evangelho. Se ele tiver o coração voltado para Cristo. Agora, como a senhora falou que as pessoas que estavam apresentando ali, a maioria estava fazendo isso, aí já coloca em xeque a presença do Senhor ali. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Eu estava ali, eu fui para culto, fiquei feliz de ganhar cachê. Fiquei feliz. Agora você me tirava com isso, não, achei legal. Eu falei, ó, achei rico, né? Imagina, você cantar na igreja e ganhar por isso. Achei rico. A minha pergunta é, o fato de eu ganhar dinheiro, para mim deixou de ser culto? Esse fato. Acho que é bem pessoal. Primeiro que a gente, né, Deus sabe o coração de cada um. Agora, se você foi para oferecer um culto a Deus, você prestou culto. Mas se você não conhece a Deus, você pode fazer a melhor música tecnicamente. Mas a palavra de Deus não é você. E aí eu lembro no Salmo 119, que o versículo de 9 a 11, que o salmista começa falando assim, como purificará o jovem o seu caminho? E ele diz, tentando para a tua palavra. O salmista diz, Senhor, eu te busquei com todo o coração. Porque ele está dizendo, o Salmo 119, todo o salmo voltado para essa aprendizagem, essa atenção da Bíblia. Porque eu não quero errar. Aí no versículo 11 ele fala assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor.
E a importância da palavra de Deus é essa. Quando a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração, quando a gente esconde a palavra de Deus no nosso coração, o que é isso? Dominar a palavra é tão bom que você decora aquele texto bíblico e quando vem a adversidade, você, não sei se já aconteceu com você leva um susto que nem você sabia que você sabia aquele versículo. Já aconteceu isso com você? Você fala assim, gente, que susto! Nem eu sabia que eu sabia tanto de Bíblia. Olha como que Deus me usou, como que veio a palavra dele na minha boca. Por quê? Porque você sempre estava buscando estudar a palavra, sempre estava buscando a melhor. O Salmo 119, no versículo 105, fala acerca da palavra de Deus, que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Eu falava, como é que a Bíblia pode ser lâmpada para o pé? Eu confesso a você que na minha cabeça, de quinta série, quando eu olho essas crianças passando por esse tênis brilhante, esse tênis que acende a luz, eu falo assim, cara, é isso, fala de Deus, é lâmpada para o pé, é luz para o caminho. Mas na verdade, o que o salmista está dizendo assim, é a palavra de Deus que ilumina o terreno que você está pisando. Ela me mostra se você está pisando em um solo firme, se você está pisando sobre a rocha, se você está pisando em terreno escorregadinho. Ela me mostra se você está afundando no lama. A palavra de Deus ela mostra isso para a gente e faz com que a gente, quando veja uma apresentação dessa, que é linda, e eu digo a você, eu estava cantando ali e falei assim, Deus, se isso aqui feito por esse monte de gente que não tem temor ao Senhor, que canta lindo, que toca lindo, está bonito desse jeito, imagina no céu ter um corpo transformado em um lugar onde não vai ter erro. Assim, eu não poderia dizer para Deus que aquilo era uma antecipação do céu. Mas sabe quando você fica com o coração aquecidinho de saber que o que Deus está preparando é algo tão precioso, e eu assim, só guardo no meu coração, que eu também não estava ali para me escandalizar com nada daquilo. Eu não estava ali para me escandalizar com o ministro de música que me convidou para aquilo dali, porque o cara tem às vezes uma visão diferente da minha. E eu não sei qual era o objetivo dele quando ele contou aquele povo. Às vezes era de trazer justamente assim, um monte de gente torta para ouvir a palavra de Deus. Né? E eu às vezes estava pensando que era culto para entregar uma cantata de Natal. Porque os propósitos do coração a gente não conhece, mas que seja isso então, o propósito do coração dele. De trazer gente até Jesus, porque depois teve uma apresentação da palavra, depois teve um momento, teve gente que se converteu, e a palavra de Deus não volta para si. Então a gente, quando vai cantar, a gente não sabe o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Mas aquele que se entrega a Jesus, aquele que quer mostrar para as pessoas o que está sendo cantado, essa pessoa precisa dominar a palavra de Deus. E não é só domingo na hora da TV. Eu não sei como é que está a sua vida devocional. Mas se você não está separando um tempo devocional para Deus, um tempo de leitura da Bíblia, é aquela manhã que Deus dá uma sacudida na gente e fala assim, ó, vamos lá, bora, que fazendo essa semana, separa um tempo para a gente estar lendo junto para você, através daquilo que eu quero falar com você. A próxima nota dessa canção, coloca o próximo aí, querido, é renunciar. Eu coloquei com a nota ré, pode apertar mais uma. Renunciar à glória. Você sabe que uma das maiores dificuldades para quem é músico é receber elogio. E talvez quem é músico de igreja nem entenda o que eu vou dizer. Quando alguém chega pra gente e fala assim, cara, vocês cantaram hoje maravilhosamente bem. E normalmente é um dia que a gente sabe que a gente errou. Que você sabe que você errou pra caramba. Você fala, não é possível, cara, a pessoa tá de demônio. A gente errou pra caramba e tá elogiando. Eu tenho uma teoria que o Espírito Santo de Deus transforma as coisas que a gente faz aqui e bota no ouvido da galera lá o que ele quer que as pessoas ouçam. Porque já aconteceu da gente ensaiar o coro, chegar na hora, um fiasco. Eu não abalo meu fisionomia, eu continuo aqui, mas assim, sabe quando tá tudo caindo por terra, assim, o agudo entrou no lugar errado, o pianista não foi, eu sei que isso não acontece aqui, eu tô falando de experiência minha da caminhada. Então assim, aquele desespero na hora. E quando termina eu falo assim, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, quando foi pior o negócio, a gente sai à igreja, irmãos, que bênção. Meu Deus, que bênção. Como Deus falou no meu coração, a gente fica olhando e fala assim, sério? Tipo assim, não, uma pergunta, né? A gente só sorri a cena, assim, oh, glória a Deus. Porque Deus transforma e Ele que faz. Ele que
faz toda a obra. Mas, lá no fundinho do coração, quando alguém fala que foi uma bênção, a gente meio que acalma e fala assim, ai, pelo menos foi uma bênção, Deus está me usando. E pode ser que em alguns dias onde você se preparou melhor, e onde você tem achado que tem cantado bem pra caramba, e onde você tem achado que você tem tocado bem pra caramba, já aconteceu comigo. Deus está tocando e de fazer assim um negócio, está orando, está tocando, e eu falei, ó, ficou bonito isso aqui. Na hora ali. Mas era culpa antes, mas eu gostei. Aí eu distraí, falei, oh Deus, Senhor, recebe, se eu estou tocando é para o Senhor. Mas eu curti, achei bonito. Quando saiu, veio outro tecladista e falou assim, eu muito legal aquele negócio ali, cara. Será que pegou na gravação? Vou tentar fazer que nem... E eu, no meu coração, falei para ele, cara, não foi, eu nem planejei, mas meu coração estava assim, eu tentei. Caraca, toquei pra caraca ali, né? Estou confessando pecado. A igreja primitiva fazia isso, confessava pecado. Que você recebe a glória, você recebe a glória. E eu sabia que Deus tinha feito aquilo porque Ele quer a minha instrumentalidade, Ele quer o dom que Ele me deu para Ele. E eu me alegrei, pastor grande, o pastor já deve estar com 98, o pastor já está com 94 anos. Pastorzão da nossa denominação, ele fala assim, você pode até receber um elogio, pode receber a honra publicamente, você só não pode acreditar nele, porque Deus é quem faz através da gente. E renunciar à glória é exatamente isso. Sabe que eu gosto muito do texto de Filipenses 2, a partir do versículo 5, um cristológico, né? Que fala que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se. Sabe aquele negócio assim que se esvaziou de ser Deus? Por amor a gente. Aí quando eu olho esse tipo de coisa, e toda vez que vem uma palavra dessa, eu fico pensando assim, será que eu tenho me esvaziado, eu tenho tido a mesma atitude de Cristo, de abrir mão da glória, para que as pessoas possam ver Jesus através de mim? Para mim faz muita diferença, para ter uma vida afinada com Deus, quem domina a palavra de Deus, quem abre mão de ser o estrela, para que apenas Cristo seja visto. E o próximo passo, querido, eu coloquei, quem sabe, ministrar ao povo. Uma das coisas bem interessantes de igreja é que a gente gosta de falar assim, não, eu vim aqui para servir. Eu vou servir a Deus até a hora que a gente descobre que a gente está servindo o irmão. E eu, nesses meus 28 anos de caminhada ministerial, já ouvi em igreja, sempre dei aula de ensino em igreja, e muitas vezes eu dei aula de graça em igreja. Outras vezes não, eu não entendi que era para dar aula de graça. Mas eu falei, vou cobrar. E esse assunto para outro dia. Também retire da sua cabeça aquilo que você deixa o Espírito Santo completar. Mas eu já ouvi de uma irmã da igreja chegar para mim e falar assim, olha, você tem que dar aula para as minhas filhas, sim, porque eu que pago o seu salário. Eu era ministra de música da igreja remunerada. E eu ouvi isso. E eu lembro da reação das pessoas na hora, de falar assim, não, fala assim, não, ministra. E eu, sinceramente, não consegui nem ter raiva da música. Eu olhei aquilo dali e eu falei, gente, olha a mentalidade dela. Ela acha que eu sou ministra de música da igreja. Porque ela devolve ao Senhor um dinheiro que não é dela, através do dízimo. E porque eu sou remunerada pela igreja e digo no obreiro do seu salário, é bíblico que os ministros do Senhor sejam sustentados pela obra. Ela acha que por causa disso eu tinha que dar aula para as filhas dela. E eu falei assim para ela, foi tudo que veio na hora mesmo. Eu falei, que pena, a senhora não entendeu nada do que errei. Eu não vou dar aula para as suas filhas, agora eu não dou aula nem para mim. A senhora procura para o professor, nem pagando mais. Porque aquilo ali não tinha dinheiro que pudesse pagar uma mentalidade dessa. A gente gosta de dizer que serve a Deus até a hora que a gente descobre que está servindo Deus. E tem próximo que é chato pra caralho. Você não quer servir. Quantas vezes eu regendo indo em igreja, tinha um irmão sentado no primeiro banco, um diapasão, aquele redondinho, você conheceu aquele diapasão? Ele tinha esse diapasão num ministério meu, segundo ministério.
Ele faz assim, na hora do hino, a igreja cantando o hino, alejando lá na frente, e aquele irmão tá pintando aquele negócio. Terminava o hino, ele falava, irmã, quero falar com a irmã. Ah, irmão, passa falando, fulano, tudo bom? Não. A irmã transpôs o hino uma segunda abaixo. A irmã está acabando com a voz da igreja. A música era aquela, salvamos, Emmanuel, a ti, que vai num Fá4. E eu diminuí meio tom para ir até mim. Para os réis mortais que não têm prática de canto cantarem com felicidade no coração. Mas eu não expliquei nada disso. E ele lá sentado, falou, mais um segundo hino, a irmã fez na tonalidade certa, achei até que a irmã não faria, era haja paz na terra. Tem 5 bemóis aquele hino, parabéns, irmã, tem que ensinar mesmo os músicos da nossa igreja. Eu falei, meu Deus, o homem está sentado lá para ficar jogando tecnicamente. Aí eu falei, mas o senhor cantou comigo? Eu vi que ele não tinha cantado nada. O senhor cantou algum hino? O senhor participou do culto? Ele falou, estava lá notando todas essas coisas. Meu coração fica assim, Deus, desculpa, porque eu não sei o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo que está atrapalhando esse homem de cultuar. Porque é alguma coisa que eu estou fazendo, ou que eu não estou fazendo. Deus me mostra. A gente ministra ao povo, coloca para a próxima nota, por favor, e a gente precisa lembrar que não é só servir essas pessoas, mas é tentar facilitar esse processo de entender, de enxergar quem é Deus. Eu tive um professor no Seminário do Sul, no Vanderlei, na época que eu fiz essa sacra, que se eu gosto de pintar minha unha de preto, de vermelho, eu gosto de pintar assim. Mas ele diz, toda vez que você for eleger, que você for se apresentar, que você for fazer alguma coisa, não vá com a unha pintada de escuro, não vá com brinco que pendure, e nem isso aqui não deixaria jamais, botar para dentro da coisa pendurada. E ele diz, não faça no seu cabelo coisas que você não está acostumado a fazer. Não se pinta muito, porque isso para tudo inteiro, de música sacra. Mulheres reparam em mulheres quando elas vão para frente da igreja. Eu pensei, é verdade, porque a gente fica olhando tudo. A gente olha a roupa, a gente olha o cabelo, a gente olha a maquiagem. Vocês devem ser diferentes de mim. Eu estou falando de mim, mais uma vez, estou confessando pecado aqui. Eu falei, é verdade. E ele falou, se você for com muito penduricalho, as mulheres ficam olhando. Meu Deus, que brinco maravilhoso. E mulher tem isso. Ele falou, nessa hora Jesus já era. Porque a pessoa tinha que estar prestando atenção em Deus e está pensando assim, mas a saia dela é voltada, ela está com cinta? Ou será que ela voltou? Ele falou, você não vai com nada que chame atenção para você. Quanto menos você chamar atenção para você, e você for uma coisa que a pessoa olhou e falou, já vi tudo, já viu? Quanto mais normal você conseguir passar, não é desleixado. É só não ser tanto que tire a atenção de Deus. E ele falava isso, você precisa facilitar a execução. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, o que mais a gente percebe são às vezes equipes de louvor, são líderes na frente da igreja que atrapalham que Jesus seja visto. É gente que às vezes você chega e fala, ai meu Deus, lâmpada na frente. E aí vem a tal frase falsa de crente, Deus que me perdoe, mas é... E aí você fala o que você quer falar. Se você é das pessoas que falam Deus que me perdoa, não completa a frase. Deus que me perdoa e fica quieto, deixa Deus perdoar. Não completa o julgamento. Não coloca isso adiante. Como tem gente que atrapalha Jesus de ser visto. Como tem gente que às vezes por causa de soberba, por causa de caráter, por causa de atitude de soberba, de glória. Como tem gente que atrapalha Jesus de ser visto. É gente que às vezes a gente chega na igreja e fala assim, mas isso é crente, né? Isso não pode é crente. E aí eu quero explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que o joio está misturado com o trigo. Sabe quem é essa pessoa que você está olhando? É o irmão Joião. O irmão Joião, ele parece crente, tem cara de crente, ele se veste como crente. Ele vem para a igreja, ele é fiel na igreja. Ele é chato e ele não é crente. Ele vai ser retirado no dia do juízo final, da presença de todos os homens. Vai ser, Jesus vai falar, não te conheço, não tenho parte com você. Então você
que às vezes vem na igreja achando que todo mundo que está aqui dentro é crente. Eu não sei se você veio para a IBD para aprender isso, mas eu queria dizer para você que nem todo mundo que está na igreja é crente, mas todo mundo que está na igreja é doente, porque Jesus veio para a gente ter problema. Então você também não é muito melhor do que isso, não. A gente é ruim para caramba. E a gente, cada um de nós, sabe por que Jesus e por que a gente precisa de Jesus na caminhada. E aí tem a próxima nota musical, que fala sobre solidificar os relacionamentos. Uma coisa que me apavora na Bíblia é lembrar, lá no texto de Gênesis 4, e eu queria que a gente lesse, é muito bem. Gênesis 4 é a passagem onde Caim vai prestar conta a Deus, porque ele mata o irmão dele. E eu fico apavorada sempre com o relato da história, porque eu não sei se você lembra qual foi o motivo do assassinato. Mas diz assim, ó, eu vou ler a partir do versículo 3, Gênesis 4, primeiro livro da Bíblia, a partir do versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha para mim que eu vou te dizer. Significa assim, Caim e Abel eram irmãos. Foram entregar a oferta a Deus, é culto. Lembra que eu comecei falando aqui, que quando a gente marca com Deus, senta no primeiro banco assim, ó, chega na igreja e fala, oi, bem feliz domingo, o que você trouxe hoje para mim? Deus está esperando receber a oferta da nossa parte. O culto é isso, o culto é esse entrega de serviço a Deus. É isso que a gente tem que fazer todo mundo aqui. E pior que tem gente que acha que vem receber. Tem gente que senta assim e fala, eu quero receber. Eu vim buscar a palavra, aquela palavra vai ser eu quero uma música bonita. A música não for bonita, não vai agradar, não gostei. Não gostei. Quando é o oposto. O culto é Deus sentando e esperando o que a gente recebe. Eles dois vão ao Senhor e levam a oferta. Você tem um monte de discussão de teólogos de por que uma oferta foi aceita e a outra não. Eu não vou entrar nesse caso aqui agora. Mas diz a palavra de Deus que ele aceitou a oferta de Abel. E que nessa hora que Deus aceitou a oferta de Abel, Caim que tinha ido entregar a sua oferta. Diz que o semblante dele descai. Ele fica extremamente irado. Olha o versículo 5. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Irmãos queridos, quantas vezes a gente chega na igreja para cultuar Deus? Lembra da galera que atrapalha? Culto. E a gente olha às vezes para uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa canta tão bem. Eu queria tanto uma voz daquela para louvar Deus, né? Olha, fulano prega tão bem. Queria tanto entendimento daquele para pegar aquela palavra ao Senhor. Menino, aquela irmã, a vida dela é um fiasco, mas a mulher está plena lá na frente. Como é que pode? Deus ainda aceita uma oferta de uma pessoa como essa? E nessa hora, a gente começa a olhar para a oferta do outro. E a oferta que você veio trazer, Deus não recebe. Porque aquilo que você veio trazer, às vezes, está tão automático, que para Deus, olha, não serve nada. Deus não quer saber disso. A Bíblia diz que Caim, o semblante dele muda. E como tem gente com semblante descaído dentro da igreja. Gente enfurecida, gente coberta de ira, gente coberta de raiva. Gente que vem para a igreja com rancor no coração, com raiz de amargura. Palavra que a Bíblia usa muitas vezes. E você não acha que Deus conhece o coração de quem vem para estar perto dele? E aí Deus fala no versículo 6 para Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Depois dali, Caim e Abel vão para o campo e
você conhece o final da história, e você sabe que Caim mata Abel, e me apavora saber que o primeiro homicídio da Bíblia foi por causa de culto. Foi por causa de um culto a Deus. Muita gente na igreja querendo matar o irmão. Não tem olhar de misericórdia. Porque acha que ele está entregando a oferta de um jeito ou de outro. Porque quer dizer como o outro tinha que estar entregando a oferta. Não, você tinha que cantar desse jeito, você tinha que cantar desse jeito, você tinha que ser dessa maneira assim. E aí, quando eu falo, ó, que você quer ter vida afinada com Jesus, você precisa solidificar relacionamento, sabe por quê, irmão? A maior causa de divisão de igreja não é heresia pregada no culto, não. É problema de relacionamento com Deus. Maior problema que as igrejas enfrentam hoje, para permanecerem, para caminharem juntas, não é porque tem pastor pregando coisa que na Bíblia não diz, não é porque a escola bíblica dominical morreu e ninguém mais estuda, não é porque o coro não está bom, é problema de relacionamento. É gente que não tem a vida afinada, porque lá na primeira nota, que a gente chama da tônica da música, é a mais importante, é a nota que fundamenta todas as coisas, é a tônica de uma escala. Lá no início, ó, gente que não domina a palavra de Deus. Gente que não busca relacionamento com Deus. E como é importante a gente solidificar os nossos relacionamentos com o nosso próximo para ter um relacionamento solidificado com Deus. Porque a própria Bíblia diz, e é Deus quem nos ensina, que se você fala que você ama Deus, mas você não ama seu irmão, você é o que a Bíblia diz? Tua Bíblia é igual a minha, mentiroso. Mentiroso. Não pode vir oferecer ao Senhor nenhum tipo de oferta, Ele não vai receber. E aí, nessa hora, no nosso coração, a gente fica assim, Deus, mas me dá visão, porque eu preciso caminhar, eu quero que as pessoas ouçam conheçam através de mim o que é a tua palavra, eu quero que as pessoas vejam através dos meus dons ao Senhor. E aí a próxima nota, nessa escala da afinação, é então lançar sobre Deus toda a ansiedade. Eu amo a carta aos Filipenses, e lá no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, o apóstolo diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas ansiedades sejam tudo conhecidas diante de Deus, com súplicas, que é a oração, e ações de graças. É assim, enquanto eu estou lançando diante de Deus a minha ansiedade, eu estou orando ao Senhor, eu estou cantando, estou dando glória a Deus, porque eu sei diante de quem eu estou colocando tudo da minha vida, tudo que está no meu coração, que às vezes eu nem falei e Ele conhece. E o versículo 7, que eu acho lindo, um dos versículos mais lindos da Bíblia, fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o seu coração e o seu entendimento. É gente que vai passando por esse monte de tribulação, de prova. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a semana da gente é difícil, o trabalho é difícil, a família está difícil, está tudo difícil lá fora. E você chega na igreja no domingo e fala assim: só quero paz. Aí tu dá de cara com quem na igreja não foi primeiro dia. A paz do Senhor, irmão, você fala: meu Deus, vontade de dar uma pernada nesse irmão no coração, pecador. Porque não era para você ter vontade de dar pernada para ele, para você falar assim: meu Deus, tem misericórdia dele, certo? Estou falando de mim, estou falando que esse é um desejo do seu coração, do meu coraçãozinho. E você começa a ficar ansioso, você fala: pô, ainda vim na igreja para não ter problema, cara. E na igreja está tendo problema. Deus está ensinando assim: bota isso diante de Deus, irmão. Bota diante de Deus. Lança tudo diante dele. Se tiver que falar, fala com ele. Se tiver que orar, ora a ele. Se tiver que chorar, chora para ele. E a última nota da escala: mas aprende também a ficar quieto para ouvir. Silenciar para ouvir a voz de Deus. A pausa faz parte da música. E eu não sei se você conhece a pausa, mas a pausa é aquele momento que você respira. A pausa é o momento que você realmente fica quieto para que outra voz apareça. Na música tem muita pausa. Ainda mais na música coral. Na música coral tem hora que só uma voz canta e para de cantar, tem outra voz que começa a cantar, assim. Nem sempre você deve falar direto. E eu quero finalizar com esse versículo que fala: aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Tá difícil, já chorou, já orou, botou diante de Deus, problemas relacionais? Volta lá, a primeira nota da escala, ela é a mais importante de todas para afinar todo o resto. Volta a palavra de Deus. Volta a ter um momento de relacionamento com Deus. Todas as outras notas vão se afinando em relação a esta primeira. Lógico que você vai cantar e a gente vai brincar do qual é a música. Então, eu vou fazer agora um vejo para você com todas essas notas da escala e você vai ter que descobrir a música. Você já brincou disso, que a Marvel lembra desse programa, né? Os nomes não sabem, era divertido. Um dó, pede junto, desculpa a perna assim, nós temos vocês aqui. Isso, isso. Um dó, mi, fá, sol, dó, ré, mi, dó, mi, fá, sol, mi, fá, sol, mi, dó, ré, mi, fá, dó, fá, mi, sol. A música, cante. Mi, sol, mi, dó, fá, mi, ré, mi, fá, lá, sol, fá, mi. Eu quero ser semana lá, Muito bem, você conhece a música? eu sou dela. Isso é solfejo. Tem letra aqui. É Vaso Novo, o nome da canção. Juntos? Deus, é assim que a gente termina esse momento de reflexão na tua palavra, dizendo que a gente deseja ser vaso novo, moldado pelo Senhor. A gente deseja ser tão afinado pelo Senhor, a ponto de que as pessoas possam ouvir a tua canção através das nossas vidas, mesmo quando não houver palavras nos nossos lábios. A gente deseja ter mais intimidade com o Senhor. Nós desejamos, ó Deus, dominar a tua palavra, desperta no coração de cada um aqui o desejo de caminhar mais contigo, de aprender mais, de conhecer mais ao Senhor, de buscar mais ao Senhor. Nós, Senhor, renunciamos toda a glória deste mundo, toda a palavra que sabemos que deve ser direcionada ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Que através das nossas vidas o Senhor seja honrado e glorificado, mas acima de todas as coisas, que o Senhor seja honrado e glorificado e adorado por tudo que o Senhor é. Nós desejamos, ó Deus, nos tornar servos melhores, nos esvaziamos, Senhor. Queremos ministrar o teu povo, a gente quer ser só instrumento nas tuas mãos, facilitar, ó Deus, a entrega da tua palavra. Nós desejamos ser bênção na tua igreja, fortalecendo e solidificando os relacionamentos que temos com os nossos irmãos, ó Deus. Nos ajuda, nos ensina que o fruto do teu Espírito seja mais visto na nossa vida, domínio próprio,
que a gente possa caminhar mais com o irmão, que a gente possa demonstrar bondade, amor ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que pode estar atrapalhando a gente de caminhar com o Senhor. Nós lançamos no Senhor toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que só o Senhor tem cuidado de nós. E também desejamos silenciar os nossos lábios para ouvirmos a Tua voz. Completa a Tua canção na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus.